Bem-vindo pessoal, mais um vídeo do YouTube. Hoje nós vamos falar de BBDC4. O que anda acontecendo com essa ação que nos últimos anos só vem caindo no mercado e que está deixando muitos investidores aflitos. Mas antes de mais nada, quem é novo no canal, se inscreva, deixe seu like e conte aí nos comentários se você tem BBDC4 na sua carteira ou BBDC3. Mas então vamos para a análise. E antes de mais nada, este vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda, tem caráter informativo e caráter de análise mesmo. Então vamos começar. BBDC4. Aqui nós podemos ver, ela está sendo negociada a 12,64. No último mês, BBDC4 corrigiu cerca de 8,5%, o que é muito para um banco, ainda mais um banco do tamanho do porte do Bradesco. Aqui a gente vê que a capitalização de mercado dele é 128 bilhões, cair 10% no mês é muita coisa. Quando a gente olha 6 meses, a queda ainda é pior, porque chega na faixa de 22%. Isso no valor da ação significa 3,65. Ela estava negociada na faixa de 17 e 18 reais há 6 meses atrás, exatamente dia 4 de dezembro, para 12 reais. É uma correção bastante grande para um banco. Quando a gente leva no acumulado deste ano, tá caindo 25%. Isso que a gente não tá nem no meio do ano ainda. Mas o que anda acontecendo com essa empresa? Que quando a gente olha o gráfico, ela só anda corrigindo. Se a gente olha o gráfico de 5 anos, então 60% saiu na faixa de 30 reais, 31 reais para 12. Isso aqui é muito, essa variação. Que olha assim, pensa que o banco realmente quebrou, né? Mas não é bem isso que está acontecendo. Quando a gente vai ver as notícias aqui do banco, as notícias não são nada animadoras. Nós temos aqui, ó, que XP reduz o preço-alvo do Bradesco após projetar pressão nos próximos resultados. O relatório da XP apontou que o Bradesco enfrenta um período de reestruturação que, segundo os analistas, será longo e desafiador. Só isso por si só já faz os investidores querer correr da ação. E como se não bastasse, eles reduziram o preço-alvo de R$19 para 16 para o final do ano. Esse preço-alvo é o que as próprias casas elas acreditam que pode ser que o banco vá buscar esse preço-alvo, mas não necessariamente quer dizer que o Bradesco vá para R$16, nem que o Bradesco vá subir ou que o Bradesco vá corrigir. É só uma recomendação deles, da própria casa de análise da companhia. Mantendo a recomendação neutra, refletindo a visão de que, apesar das dificuldades, o banco tem potencial de valorização, embora modesto. O que a gente costuma ver no mercado? Aqui fica uma observação. Quanto mais você vê uma empresa corrigindo, no caso caindo, mais é comum nós vermos as casas de análise como XP e companhia começar a reduzir o preço-alvo das companhias, porque elas vão ficando muito distante dos preços-alvos anteriores, e a tendência é que as próprias casas de análise começam a diminuir o preço-alvo delas para mais dentro da realidade. Da mesma forma, a gente observa que quando uma empresa começa a subir muito, consequentemente as casas de análise começam a subir o preço-alvo das companhias, por estar muito próximo dos preços-alvos ou por já ter ultrapassado os preços-alvos. Mas voltando aqui ao Bradesco, ele está sendo negociado a 6,8 vezes o lucro, o que não é muito ruim, é ótimo. Significa a cada 6,8 anos você tem um retorno investido na ação. Esse retorno é com base no lucro da companhia dividido pelo número de ações. Aqui a gente vê que a capitalização de mercado do Bradesco é na casa de 140 bilhões. E significativamente menor do que as máximas históricas, e está atrás de concorrentes como Itaú, BTG e Nubank.
Aliás, o Nubank já se tornou o maior banco do Brasil. Quem diria um banco digital tendo uma capitalização maior do que o próprio Itaú, que tem lucro superior ao Nubank. Mas é porque também a gente está na era digital, né? Além disso, nós vemos aqui, ó, XP cortando o pessoal do Bradesco, dizendo que há um longo caminho para um ROI razoável. Esse ROI aqui é o retorno de capital do banco. Quanto mais lucro o banco tem com base no capital próprio, é o ROI da companhia. Aqui a gente vê que a mudança do céu do Bradesco, a XP levaria como um passo crucial para a transformação do banco. E destaca que os 2 primeiros trimestres sobre a nova gestão já mostraram que o processo de turnaround será extenso e demorado. Isso aqui faz o povo tudo correr da ação. Quando o povo olha lá na frente e vê que a empresa vai ter um longo caminho para se recuperar, o pessoal já prefere correr para Itaú, BBAS ou qualquer outro banco que esteja melhor posicionado do que o Bradesco. Mas são nessas horas que justamente a gente vê as oportunidades do mercado. Tanto é que, voltando aqui às outras recomendações, voltando aqui aos outros matérias nada animadoras do Bradesco, nós vemos que o lucro supera projeções e banco mostra progresso. Mas por que BBDC caiu? E continua caindo, né? Embora o resultado não tenha sido tão brilhante assim, o lucro ficou acima do esperado, mas analistas ainda têm dúvidas sobre a recuperação. E tudo que gera dúvida no mercado, o que nós vemos? Correção. O mercado não gosta de dúvidas. Quanto mais dúvida, nós vemos correção. Mas onde que entra as oportunidades que nós vemos no mercado? E que, ao meu ver, eu também vejo. Bradesco, um longo caminho para um ROI razoável. Ou seja, você não vê notícias falando notícias boas a respeito do banco. Bradesco, trimestre muito difícil, ano desafiador, é hora de comparação. O bancão registrou um lucro recorrente de 4 bilhões no trimestre, com base no demonstrativo do primeiro trimestre de 2024, o que é muito bom, a meu ver. A gente vê que o custo de crédito diminuiu em 18%, isso é ótimo. Em contrapartida, teve um recuo de 9% no período em relação ao ano anterior. Mas que eu pontuo em relação ao Bradesco que eu acho muito pertinente? Quando nós vamos olhar os fundamentos do banco, nós vemos aqui Bradesco sendo negociado a 12,69, nos últimos 12 meses caindo 20%, o que é muito, tendo um PL de 10,37% e um preço sobre VP de 0,81. Isso significa o que? O VP, que é o valor patrimonial, significa que o banco está sendo negociado abaixo do que ele realmente vale, abaixo do VPA dele, tendo um dividendo de 9% aproximadamente. Aqui a gente vê a rentabilidade dele em um mês caindo 10%, 3 meses 8%, um ano 18%, 2 anos 31%, em 5 anos 40%. E quando a gente vê a rentabilidade real, 57%, que é muito. Que é a rentabilidade já descontada da própria inflação. Aqui nós vemos no demonstrativo do banco que o payout dele é em torno de 50%. Esse payout é o valor distribuído de dividendo por ação, que o banco costuma distribuir em média 50% do lucro para os acionistas. Nós vemos o ROI do banco na faixa de 8%, que é muito pouco
comparado a outros bancos. Esse ROI é o retorno sobre o capital investido do próprio banco. A gente vê Bradesco, a gente vê BBS na faixa de 20%. Aí quando você vê um banco dando 8% de ROI, está dando menor que a inflação. Menor que a Selic, quer dizer. E quando a gente compara o Bradesco com os outros bancos, nós vemos Itaú em um mês caindo só 2%. Em 6 meses caindo 1%. No ano caindo 7%. E há um ano atrás está subindo 16%. Enquanto que o Bradesco há um ano atrás caindo 19%. BBAS, que vem apresentando os resultados muito bons. 6 meses não está caindo. Há um mês 2%. No ano está estável. Há um ano subindo 21%. Banco Pan, que é o Pan-Americano, em um mês 3%. Esse aqui já é um banco menor. A gente vê a capitalização de mercado dele de 5 bilhões, o que é pouco comparado a uma capitalização de 128 bilhões do Bradesco. Mas já dá pra gente traçar um paralelo de como estão andando as empresas bancárias na bolsa. Há um ano subindo 33%. Você vê a diferença do Bradesco. Santander, que é outro banco que passou por um período de reestruturação e está saindo agora, começando a ter resultados bem melhores. Há um mês caindo 6%, 6 meses 10%, no ano 13%, há um ano caindo 5% e 5 anos 35%. São os dois bancos que estão pelejando na bolsa brasileira, Santander e Bradesco. Mas quando a gente vai para os fundamentos do Bradesco, que eu faço uma ressalva, poucos lugares a gente vê comentar é que o banco, por mais que ele tenha corrigido consideravelmente nos últimos anos, 2020, 15, 2021, 2015, 2021, 20, 2022, 12, 2023 subiu e neste ano já está fazendo 25%. O banco anda apresentando um dividendo yield bastante atrativo, na casa dos 9%. E não somente isso, uma coisa interessante é se notar que o VPA, que é o valor patrimonial por ação do banco, está na casa dos R$15. E o banco sendo negociado em 12,79. Isso significa que o banco está atrativo, levando em consideração o seu VPA. Embora o mercado considere que os demonstrativos dele não tenham sido bastante animador, nós vemos que o banco ainda continua tendo resultados consistentes, tendo lucro na casa dos 4 bilhões nos últimos 3 meses e de 15 bilhões nos últimos 12 meses e mantendo o dividendo yield de 9%. O dividendo nada mais é do que uma porcentagem do lucro por ação de 1,40 dividido por os acionistas. E quando nós olhamos o histórico de proventos do banco dos últimos anos, nós vemos que em 2019 o banco deu R$2 de dividendo, o que é considerado um dividendo muito bom, levando em consideração que a gente está vendo que a ação está sendo negociada na casa dos 12,60, R$2 de dividendo. Se fosse manter essa projeção, é claro que dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. A gente estaria falando que o Bradesco estaria dando hoje mais de 17% de dividendo. Mas voltando aos números, 2020 deu 70 centavos, o que não é muito bom. Mas 2021 melhorou um pouco, deu R$1. 2022 deu uma merreca, 42 centavos. 2023 já deu 1,70, o que é um dividendo considerável quando a gente olha
que a empresa está sendo negociada a 12,67. Isso dá quase uns 14, 15%. Levando em consideração que a Selic no Brasil está na faixa de 10, então retorno por dividendo fantástico. Mas como eu disse, dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Mas o que é interessante observar aqui que por mais que os números do Bradesco não tenha sido muito animador para as casas de análise, por mais que tenham cortado os preços alvos do banco, a gente observa que o banco continua conseguindo manter um dividendo por retorno dos acionistas considerável, na casa dos 9%. E quanto mais o banco vier a melhorar os resultados dele, a tendência é que esse dividendo suba, porque esse dividendo é com base no lucro. Se o lucro do banco vier a aumentar, hoje está na casa de 1,40. Se o lucro do banco chegar a R$2 por ação, pode ser que esse dividendo ultrapasse os anos anteriores que a gente viu, de 40 centavos, de 90. Pode ser que ele mantenha nessa faixa de 1,70. Não tem como saber. Isso vai depender da política do próprio banco. Mas o que fica é isso. Quando uma ação está valendo abaixo do VPA dela, a tendência é que, vindo a demonstrar resultados melhores e vindo a sanar essas preocupações dos investidores, que os investidores voltem ao papel e futuramente voltem a comprar Bradesco. Não sabemos ainda, não sabemos como vai ser os próximos demonstrativos do banco. Mas comente aí nos comentários se você tem Bradesco, se você investe em Bradesco, investiria em Bradesco, se você conhece alguém que investe. O que você acha dessa companhia? Se você acha que essa companhia tem salvação, você vai vir melhorar os resultados dela ou não. E vamos ver os próprios capítulos, como que vai ser o demonstrativo do banco futuramente. E voltando a frisar que não é uma recomendação de compra nem de venda, é somente uma análise minha pessoal. Cada um fazer sua própria análise de investimentos. E até o próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar seu like e comentar aí nos comentários o que você achou. Forte abraço.